Bom dia, mais uma vez começando aqui numa segunda-feira, depois da Semana Santa, né? Ontem foi domingo de Páscoa e hoje, segunda-feira, começa nosso dia de trabalho, uma semana de segunda a sexta, sem feriados, começando a trabalhar mais um dia. Que Deus abençoe a todos, que Deus os ilumine em seus caminhos, em seus trabalhos, hoje e durante toda a semana e para sempre, né? Que nós estivermos com Jesus, nós estaremos protegidos com certeza. Hoje nós vamos falar sobre a primeira carta a Tessalonicenses, aos Tessalonicenses, a carta à igreja de Tessalônica. A Tessalônica era uma cidade no norte da Grécia, e lá na Macedônia, né? Então, Paulo é uma das igrejas também na Europa, o sul ali da Europa, onde Paulo fez suas viagens até também a Itália. E Paulo escreve para Tessalônica alertando a eles, porque era uma igreja jovem, uma das igrejas mais jovens, e Paulo, nesta época da escrita, ele estava em Corinto, lá com a igreja de Corinto. Mas, assim que nós vamos falar agora mais uma carta, a oitava a carta de Paulo, cronologicamente aqui na Bíblia, mas pelos relatos foi uma das primeiras cartas que Paulo escreveu. Ele ainda não tinha ido para Roma, estava ainda em Corinto. Mas antes de continuarmos aqui, antes de seguirmos, vamos fazer uma oração para Deus nos iluminar, nos guardar e nos dar entendimento da palavra dele. Ó Deus, obrigado, ó Deus, por tudo, por estarmos aqui diante de Ti, ó Deus, para falar a Tua palavra, divulgar o Teu mandamento, ó Deus. Nós te pedimos em nome de Jesus, nos dê humildade, nos dê entendimento, abra nosso coração para que recebamos a palavra Tua, ó Deus, uma palavra Tua pura e simples, para podermos vivê-la e passá-la para as pessoas que nós tivermos condições, ó Deus, desta forma que eu estou fazendo, ou pessoalmente, é que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Então, voltando aqui, Paulo escreve aos Tessalonicenses, ele estava muito preocupado, porque era uma igreja muito jovem e, por outro lado, estava com uma perseguição incrível nesta época. E mesmo assim, a igreja, por volta de 2 ou 3 anos de seu nascimento, estava fiéis a Cristo, a Jesus. Então, Paulo, na preocupação dele, queria que continuasse assim, que o povo continuasse a crescer. Então, Paulo fala nesta carta muito nesse sentido e agradece aos cristãos de Tessalônica. E era uma cidade grande no norte da Grécia. Hoje em dia é a segunda cidade da Grécia, na região da Macedônia, norte da Grécia. Essa região da Macedônia é a segunda cidade deste estado. É uma cidade grande, então a Igreja de Cristo divulgada e expandida na época de Paulo, principalmente nas principais cidades das regiões da época. E assim continuam até hoje. E Paulo teve esse cuidado de escrever para eles, antes todas as suas viagens. Ele ainda estava em Corinto, escreveu essa carta para alertá-los e falar-lhes sobre a fé em Cristo. E aqui, nesta carta, pela primeira vez, Paulo fala da segunda vinda de Cristo.
Por que Paulo fala da segunda vinda de Cristo? Porque os cristãos de Tessalônica pensavam que Cristo fosse voltar naquela época, na época deles. Então eles estavam tristes porque os seus parentes, suas pessoas que eles amavam, estavam morrendo e não tinham visto Jesus pela segunda vez. Eles tinham essa preocupação. E Paulo, para alertá-los, dizia o seguinte: cuidado, Jesus não disse a época que viria. Jesus não é agora que Jesus vem. Estejam preparados, porque a segunda vinda de Jesus é como um ladrão à noite na sua casa. Você não sabe se ele vai vir, a hora que ele vai vir e por onde ele vai vir. Apesar de que na Bíblia já está escrito que ele virá nas nuvens, com os anjos tocando a corneta. Então, nós precisamos ficar atentos e vigilantes. Assim como João fala lá em Apocalipse, quem persistir e continuar na palavra, continuar em Deus até o fim, este será salvo, né? Então, ele fala do sucesso do evangelho em Tessalônica, o sucesso do evangelho, começando logo no primeiro capítulo, porque eles estavam felizes, crentes, apesar da perseguição, continuavam com Cristo, continuavam com a palavra de Deus, e numa igreja totalmente perseguida, mas continuavam. Então, Paulo, muito alegremente, escreveu esta carta. E ele exerceu, no início, o ministério dele entre os tessalônicos, entre os tessalonicenses. Paulo exerceu no início. Estava no início da igreja, por volta de 2, no máximo, início de 3 anos da igreja. Era uma igreja nova, recente, mas estava indo no caminho certo. A única coisa que estavam afetando o coração deles era a vinda de Jesus pela segunda vez, que eles pensavam que era naquela época. Então, Paulo fala que permanecesse na santidade, entendeu? Na santidade fraternal e no trabalho da obra. Né? Ele fala isso lá no final do capítulo 3º, e no capítulo 4º, final do capítulo 4º, ele dá o recado ipsilite, da segunda vinda de Jesus, certinho como Jesus virá. Eu vou até ler para vocês do versículo 13 até o versículo 18 do capítulo 4. Como Paulo fala a eles sobre a segunda vinda de Jesus. Né? Olha lá, o capítulo 3. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. Os que já dormem são aqueles que já morreram e, principalmente, já morreram em Cristo. Esses têm a esperança da segunda vinda de Cristo, a ressurreição deles, não a segunda morte. Aqueles que não têm esperança são aqueles que vão ter a segunda morte, aqueles que não viveram na palavra de Jesus. Versículo 14. Porque se crermos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também os que em Cristo, em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer a ele. Então, Jesus vai trazer os que dormem, aqueles que já morreram em Cristo, para ele novamente. Versículo 15. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Quer dizer, aqueles que estão dormindo, que já morreram em Cristo, serão ressuscitados, libertados antes. É o que fala na Bíblia, em outros livros, que a água, o fogo e a terra devolverão os seus mortos. Aqueles que morreram afogados, que não foram achados, em Cristo a água devolverá. Aqueles que foram queimados em Cristo, com a palavra de Deus, com Cristo no coração,
o fogo devolverá o teu corpo, a tua vida. E aqueles que foram enterrados, o que normalmente acontece, a terra os devolverá. Então, Paulo fala claramente essas coisas todas para os Tessalonicenses e para nós. Tudo que a Bíblia fala naquela época em que foi escrita, há quase 2000 anos, é como se estivesse falando para nós hoje. Vamos ler, vamos obedecer e viver a palavra de Deus que está aqui, principalmente no Novo Testamento, que é o que nós precisamos obedecer, seguir para, na segunda vinda de Jesus, se nós estivermos dormindo, sermos libertados para Ele em primeiro, depois os que estiverem vivos aqui nesta terra, na igreja de Cristo, na noiva de Cristo, será arrebatado em segundo plano. É o que diz a Bíblia, né? 16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Tá vendo? Então, é importante nós ficarmos atentos, preparados, sempre preparados, tendo o cuidado de prevalecermos na palavra, fazendo a obra de Cristo, ao que Ele determinou para nós, o que devemos fazer e o que devemos seguir no nosso trabalho, no nosso dia a dia, na nossa vida, neste mundo que não é de Deus, neste mundo que é do maligno. Mas estamos aqui porque precisamos passar por aqui. Mas na segunda vinda de Cristo, na segunda vinda de Jesus, aqueles que estiverem firmes na palavra de Deus, seguirá e subirá com Jesus para o céu. Vamos lá no versículo 17. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens e encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Tá vendo? Então eles ficaram, Jesus virá, os mortos primeiro irão para Jesus e logo em seguida nós, os vivos que estivermos aqui, seremos arrebatados. 18. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Porque aqui Paulo alerta aos aos Tessalonicenses, que Cristo não tinha vindo, mas ele viria. Ele viria no tempo certo, no tempo de Deus, que aliás nem Jesus sabe. Só o Pai sabe o dia que Jesus vai voltar pela segunda vez. Então, teremos que ficar atentos a isso. Vou ler aqui o primeiro versículo, aliás, o primeiro e o segundo versículo do capítulo 5, do último capítulo dessa carta, porque também fala deste mesmo assunto de alerta, né? Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que vos escreva. Olha que Paulo fala. Eu não vou nem escrever para vocês a época, nem quando, nem a estação, né? E aí o versículo 2. Porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como um ladrão de noite. Então, estáis preparados. Os Tessalonicenses e nós que estamos aqui hoje, preparados porque a vinda de Cristo virá como um ladrão à noite, quando menos esperarmos, né? Então, em outros capítulos e livros da Bíblia, diz o seguinte, que acontecerá como aconteceu lá em Noé, no capítulo 6 e 7 de Gênesis, onde Noé preparou a arca para salvar o povo do dilúvio. Eles estarão dando-se em casamento,
estarão vivendo e tendo aquela situação que nós, infelizmente, vivemos hoje, a perversidade do homem, a corrupção do homem, o pecado do homem continuará, infelizmente. Mas Deus levará aqueles que permanecerem santos na palavra dele, na vida dele, porque esses serão arrebatados ou ressuscitados na segunda vinda de Cristo. Portanto, estamos aqui neste mundo, num mundo que não é de Deus, é do maligno. Lá na tentação que o demônio fez a Cristo, ele falou isso. Quando levou Jesus no alto do monte, mostrou Jesus todos os reinos do mundo e disse: eu te darei se ajoelhar, se prostrares e me adorares. Olha só, o demônio falou isso. Então, se ele iria dar a Jesus, por quê? Porque não era de Jesus, não é de Deus, era do demônio, é do demônio. Então, nós estamos aqui como um pastor amigo de Deus, como extraterrestres, como pessoas que vivem aqui, mas não são daqui. Nós somos de Deus, se perseverarmos na palavra, na santidade, seremos ressuscitados se estivermos mortos, ou arrebatados se ainda estivermos aqui vivos, permanentes na igreja de Cristo. Né? De Cristo que, desde a tua estada aqui, na primeira vez, lá em Jerusalém, quando falou para Pedro, tu és pedra, e sobre essa pedra edificaria minha igreja. Então ele nomeou o primeiro líder para começar a igreja, e Pedro começou muito bem, e a igreja continua até hoje, e nós precisamos levar a igreja como Deus prometeu, como Deus quer que levamos a igreja, com santidade, com amor, procurando somente a Cristo. Então, eu vou terminando aqui, acho que dei meu recado hoje. Aqui ficou muito claro quando Paulo fala pela primeira vez em suas cartas da segunda vinda de Cristo. Precisamos estar alertos, preparados e persistentes na palavra de Deus. E uma coisa eu vou dizer para vocês: a tentação ela ocorre todo dia, a cada minuto, a todas as horas, mas nunca é superior ao que nós possamos aguentar. Aquele ditado que Deus dá o frio conforme o cobertor é muito certo. E assim também sobre a tentação. Então, você vê pessoas aí que não têm condições nenhuma e vivendo. Pessoas que vivem nas ruas e vivendo normalmente. Numa situação muito precária, muito difícil, mas estão. Porque Deus está protegendo. Deus está em todos os lugares, está em todos os momentos, está conosco. O Espírito Santo está com cada um de nós. É só andarmos com Ele. Ele está com a gente, basta a gente andar com Ele também. Sermos santos, seguir a palavra e prosseguirmos as nossas vidas, vencendo as tentações, procurando fazer a verdade. Se pecarmos, nós somos pecadores, nascemos assim, infelizmente, né? Graças ao primeiro pecado do homem, mas Deus nos prometeu que viria um que esmagaria a cabeça da serpente e levaria todos aqueles que eram dele. Então, vamos ficar aguardando isso e com muita atenção, suportando as tentações, suportando os males desse mundo, não se curvando às corrupções, procurando denunciar, falar, principalmente com nossos amigos quando eles erram. Devemos falar. Não devemos julgar as pessoas, mas as ações das pessoas, os atos das pessoas, para que elas não cometam coisas erradas, cometam os pecados que Deus proíbe para todos nós. Então, obrigado pela atenção de vocês. Eu espero que essa palavra tenha chegado a vocês com plenitude de entendimento, para que possam obedecer a Deus, seguir a palavra de Deus. E por isso vamos fazer uma oração para Deus nos acompanhar nesse dia, nessa semana que começa,
até quando ele voltar pela segunda vez. Ó Deus, obrigado, Deus, por tudo, por estarmos aqui, por estarmos conseguindo, ó Deus, estar no seu caminho, permanecer no seu caminho. Ó Deus, nos dê força para continuarmos assim. Nos dê força, nos dê humildade, nos dê paciência, temperança, mansidão e muito entendimento da tua palavra, Deus, que possamos vivê-la, divulgá-la e levar aos nossos amigos, nossos irmãos por esta terra. Nós te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus, nos acompanhe nesse dia, nessa semana que hoje começa, que seja uma semana de trabalho, de sucesso, e abençoe a todas essas pessoas que estão nos ouvindo. Obrigado por tudo. Amém. Isso tudo em nome de Jesus. Amém. Mais uma vez. Então, pessoal, se gostaram desta palavra, divulgue. Faça o seu like, faça a sua inscrição no canal para ele possa continuar a crescer e compartilhe com seus amigos e com os inimigos também. Vai que você não salve um inimigo seu, ele possa voltar a ser seu amigo. Então, vamos compartilhar. É o que nós estamos aqui nesta missão de levar a Bíblia para todas as pessoas, todas as manhãs. Bíblia, manhã com a Bíblia. É o que nós estamos aqui alertando e exortando a todos vocês. Agora, 7 horas e 36 minutos, daqui a pouco ficará disponível para todos vocês. Obrigado, que tenham um bom dia, que Deus abençoe a todos.